Às vezes, a gente acha que conhece o lugar onde trabalha, que os corredores são só corredores, que o silêncio é só silêncio. Mas naquela noite, eu aprendi que não estava sozinha. Eu sou o seu coveiro e a partir de agora irei interpretar Clara, enfermeira há 10 anos, e essa é a história do seu plantão mais sombrio. Uma noite em que a escuridão parecia viva, onde as coisas que eu não via me aterrorizavam mais do que qualquer paciente. Foi a noite em que eu descobri que o passado nunca desaparece. Ele fica à espreita, esperando para ser encontrado. Aquela noite começou como qualquer outra. Eu já estava acostumada com o silêncio do plantão noturno, com as luzes fracas e o som distante dos aparelhos. Era o que eu gostava na noite. A calma, o tempo para pensar. Mas naquela noite havia algo diferente no ar. Um peso que eu não sabia explicar. Quando passei pela recepção, percebi que tudo estava mais quieto do que o normal. O hospital parecia esvaziado, como se algo tivesse sugado toda a vida do lugar. Eu tentei ignorar aquela sensação. Afinal, era só um hospital velho, certo? Coisas quebram, luzes falham e a gente se acostuma com isso. Mas algo naquela noite estava fora do lugar e eu sentia isso nos ossos. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto, como se o hospital estivesse respondendo. As luzes piscavam com mais frequência e por um momento pensei ter visto uma sombra passar por um dos quartos vazios. Eu parei, respirei fundo e continuei dizendo a mim mesma que era só minha imaginação. Entrei na sala de descanso dos funcionários. Liguei a cafeteira que fez um barulho alto quebrando o silêncio. Quando fui pegar meu café, olhei para o espelho da sala. Foi rápido, mas vi alguém ali. Uma figura de branco de pé, bem atrás de mim. Meu coração disparou. Virei-me rápido, mas não tinha ninguém. Só a cadeira vazia e o som do café pingando na xícara. Só cansaço, pensei. Era o que eu sempre dizia quando as coisas começavam a parecer estranhas. Voltei para os corredores, tentando me concentrar no trabalho, mas tudo parecia mais escuro, mais pesado. As portas se abriam sozinhas, o vento gelado passava por onde não deveria haver corrente de ar. A cada passo, a sensação de que eu não estava sozinha crescia. E eu continuava dizendo para mim mesma que era só o prédio velho, que eu estava exagerando. Mas o som era o que mais me assustava. Sussurros, leves como se viessem das paredes. Vozes que eu não conseguia entender, mas que pareciam me chamar. Eu olhava para o relógio a cada minuto, contando o tempo para o plantão acabar. O silêncio agora era um inimigo, e mesmo assim, eu seguia em frente, como se pudesse fugir daquela sensação. Mas não importava para onde eu fosse. Parecia que o hospital estava me cercando. Tudo o que eu sabia sobre aquele lugar, toda a rotina, estava se desfazendo. Eu só não sabia que aquela era apenas a primeira de muitas noites que eu jamais conseguiria esquecer. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu estava tentando me distrair, seguir com as rondas, quando percebi que estava sozinha. O hospital, que nunca ficava vazio, estava sem um único som de outros funcionários. As enfermeiras, os médicos, até os seguranças. Todos pareciam ter desaparecido. Tentei ligar para a segurança, mas o telefone estava mudo. O rádio de comunicação só emitia um chiado irritante. Eu sentia como se estivesse presa dentro de um pesadelo que não fazia sentido. Com o silêncio me sufocando, decidi procurar algum arquivo antigo para passar o tempo e tentar entender o que estava acontecendo. Abri a sala de registros, que raramente usávamos. Era escura e cheia de poeira, como se ninguém tivesse entrado lá por muito tempo. Ao folhear as fichas de pacientes, percebi algo estranho. Havia vários registros de pessoas que tinham sumido misteriosamente, todas durante a noite, e sempre mencionando o mesmo nome, Helena.
Ela era uma enfermeira, desaparecida há mais de 20 anos. A cada ficha que eu lia, sentia o peso de uma história mal contada. Não eram apenas sumiços. Eram como se as pessoas tivessem sido apagadas da existência, sem explicações. As coisas começaram a piorar quando, do nada, o ar pareceu congelar. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se uma presença invisível estivesse me observando. A cada passo que eu dava pelos corredores, tinha a sensação de estar sendo seguida. Primeiro, eram só vultos pelo canto do olho, rápidos, quase imperceptíveis. Depois, começaram os sussurros. Eram vozes baixas, que eu não conseguia entender, mas que pareciam estar sempre por perto. E não importava o quanto eu olhasse, nunca tinha ninguém lá. Eu via Helena, em flashes, entre as sombras, sempre de branco, o rosto sempre encoberto. Ela aparecia nos reflexos dos vidros, nos espelhos das salas. Eu tentava dizer a mim mesma que era só o meu medo, que eu estava cansada demais, mas tudo estava tão real. As vozes pareciam me chamar, e Helena estava em todos os lugares que eu olhava, sempre distante, mas perto o suficiente para me fazer questionar o que era real. Minha cabeça estava girando. Eu não conseguia mais distinguir o que era imaginação e o que era verdade. Estava cercada por uma escuridão que parecia ter vida própria. E por mais que eu tentasse me manter calma, a sensação de que algo terrível tinha acontecido ali nunca me deixava. Era como se o próprio hospital estivesse me contando uma história que ninguém mais queria ouvir. Uma história que eu estava começando a entender, mas que não queria acreditar. Eu sabia que precisava descobrir mais sobre Helena. Não era só curiosidade, era quase como uma necessidade, algo me empurrando para seguir em frente, mesmo com o medo crescendo. Entrei na antiga sala de enfermagem, um lugar que há muito tempo ninguém usava. Tudo estava coberto de poeira e lembranças esquecidas. E foi lá que encontrei um diário, escondido no fundo de um armário enferrujado. Era o diário de Helena. As páginas estavam manchadas e gastas, mas ainda contavam sua história, e eu não estava preparada para o que ia descobrir. Helena tinha anotado tudo. Ela falava de como o hospital tinha mudado, de experimentos horríveis feitos com pacientes psiquiátricos, coisas que ninguém deveria ter visto. Os médicos usavam pessoas vulneráveis para testes antiéticos, e Helena, mesmo tentando ajudar, foi arrastada para aquele pesadelo. Ela escrevia sobre o medo que sentia, sobre os gritos que ninguém mais parecia ouvir. No final, ela estava sozinha, silenciada por um sistema que preferia esconder a verdade a encarar seus próprios erros. E agora, lendo aquelas palavras, eu sentia que Helena estava ao meu lado, me mostrando o que ninguém mais queria lembrar. As visões dela começaram a ficar mais intensas. Eu a via com mais clareza, sempre de uniforme, sempre distante, mas observando cada passo meu. Era como se ela estivesse me guiando, me levando a um lugar que eu precisava ver. Eu seguia os vultos dela pelos corredores, cada vez mais escuros e sufocantes. Cada porta que eu abria era um passo para dentro de um passado que o hospital tentava esconder. O ar ficava mais pesado, e a sensação de que eu estava prestes a descobrir algo terrível era inescapável. Finalmente, cheguei a uma porta que eu nunca tinha visto antes, trancada e com cadeados enferrujados. Meu coração batia rápido. Eu sabia que o que estava atrás daquela porta era importante. Quando consegui abrir, o cheiro de mofo e podridão me atingiu como um soco. A sala estava cheia de arquivos, restos de equipamentos médicos antigos e algo que fez meu sangue gelar. Restos mortais cobertos por lençóis sujos. Entre eles, uma figura familiar. Helena. Finalmente, tudo fazia sentido. Aquela era a última tentativa dela de proteger os pacientes. E agora,
Todos estavam presos naquele hospital, juntos, como um segredo sujo que ninguém nunca deveria ter descoberto. Eu queria sair correndo, mas minhas pernas estavam presas no chão. Eu podia sentir o sofrimento e o desespero impregnados naquele lugar. Helena não era apenas uma vítima, ela era uma testemunha silenciada que queria justiça. E de alguma forma, eu sabia que tinha que ser eu a libertá-la. Aquela sala era um túmulo de verdades enterradas, e eu era a única que podia escavar tudo aquilo. As sombras pareciam me engolir, mas eu sabia que não podia voltar atrás. Não depois de tudo que eu tinha visto, não depois de tudo que Helena tinha me mostrado. Eu queria fugir, sair daquele hospital e deixar tudo para trás. Mas as portas estavam trancadas, as saídas bloqueadas. Era como se o próprio prédio não quisesse me deixar ir, como se eu estivesse presa naquele pesadelo, junto com todas as almas que nunca conseguiram sair. Eu sentia Helena cada vez mais perto. Sua presença era quase palpável. Ela não queria me assustar, mas também não ia me deixar partir sem enfrentar a verdade. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O hospital estava vivo com o sofrimento daqueles que tinham sido esquecidos, e Helena era a chave para tudo. Quando finalmente vi Helena de frente, ela estava como eu sempre a via nas visões, de uniforme, pálida, com os olhos escurecidos pela dor e pelo tempo. Ela não se movia, mas sua presença era esmagadora. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma tristeza profunda e uma necessidade desesperada de ser ouvida. Naquele momento, eu entendi que Helena não queria vingança. Ela queria justiça. Ela queria que alguém finalmente soubesse o que aconteceu e que ajudasse a libertar as almas presas naquele lugar. Eu sabia o que precisava fazer. Voltei para a sala, onde encontrei o diário e os arquivos dos pacientes. Peguei tudo o que estava lá. Os papéis, os registros, as provas de todas as atrocidades que aconteceram. Era como se o hospital estivesse cheio de fantasmas, todos esperando para serem libertados. Acendi um isqueiro e, com as mãos trêmulas, comecei a queimar os documentos. As chamas subiram rápido, e o calor parecia consumir não só o papel, mas toda a dor que aquelas paredes carregavam. Senti como se cada página que se transformava em cinzas libertasse um grito que estava preso por décadas. O fogo iluminou o rosto de Helena, que agora parecia menos assombrada, mais em paz. Era como se ela estivesse finalmente conseguindo descansar. Mas enquanto o fogo consumia tudo, eu me sentia dividida entre o alívio de libertá-los e o peso de ter sido a única a testemunhar aquelas verdades terríveis. Eu sabia que mesmo que eles estivessem livres, as marcas daquela noite nunca sairiam de mim. Quando tudo finalmente se apagou, eu estava exausta, física e emocionalmente. Saí daquele quarto sentindo que tinha feito a coisa certa, mas também sabendo que nada voltaria a ser como antes. As portas do hospital se abriram como se, agora que a verdade tinha sido revelada, ele pudesse finalmente me deixar ir. Mas eu sabia que não estava realmente livre. As memórias daquela noite, de Helena, das sombras, iriam me seguir para sempre. Eu fui encontrada do lado de fora, sentada nos degraus, sem conseguir dizer nada do que tinha acontecido. Levaram-me para o hospital psiquiátrico, onde continuo até hoje. Ainda vejo Helena, ainda ouço os sussurros. Eles dizem que eu estou em choque, que é tudo coisa da minha cabeça. Mas eu sei a verdade. Nós nunca fomos embora. Nós ainda estamos aqui. Essa foi a história de Clara, a noite que mudou tudo e a fez enxergar o que estava escondido por tanto tempo. Se você gostou dessa jornada sombria e quer ouvir mais histórias de arrepiar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito e me dá forças para continuar compartilhando esses segredos escondidos na escuridão. E lembre-se, algumas verdades nunca devem ser esquecidas. Nos vemos no próximo plantão. Até lá, fique atento e não ande sozinho pelos corredores escuros.